Você já leu peça de teatro em livro? Se você não for inscrito em meu canal, se inscreva, tecle o sino. Toda quarta-feira sai vídeo novo e aí você é informado. Se gostar do vídeo, compartilhe. Faça com que seus colegas, seus amigos conheçam também. Dê um like, assim o canal cresce. Hoje eu quero falar de uma peça de teatro que não está em cartaz, mas você pode comprar o livro e ler o livro. Já leu? Essa peça você pode ler. E é uma peça muito bonita. Eu já tive oportunidade de assistir no teatro. Se ela voltar em nova montagem, eu vou assistir de novo, porque o tema é muito bom. O autor, puxa vida, os autores são duas feras. Essa peça, o título dela é Calabar, o elogio da traição. Olha, tem até uma forca aqui. Calabar, o elogio da traição. E ela foi escrita por Rui Guerra e Chico Buarque de Holanda. Na peça, várias músicas do Chico estão presentes e elas foram compostas para ser a trilha sonora da peça. A peça é uma espécie de musical que conta episódios da história da formação do Brasil, de como nasceu a nossa nação. A época retratada é uma época em que Portugal está sob domínio espanhol e aqui no Brasil os holandeses vêm e invadem e ocupam. É a época das invasões holandesas. E o personagem que é citado no livro é uma pessoa chamada Calabar. E Calabar, ele em tese trai o Brasil, porque ele ajuda os holandeses. Só que o Brasil não era brasileiro, né? O Brasil era domínio de Portugal. Então, no fundo, a gente pode ter uma outra leitura. Em vez de trair o Brasil, ele tentou trazer um outro tipo de pessoas para mandarem neste país. Então, o Calabar vai apoiar os holandeses. E os holandeses, é a época de Maurício de Nassau, eles ocupam a parte mais nordeste do Brasil e eles levam muito progresso para a região. Eles mudam a Recife, eles criam uma cidade moderna, fazem pontes, urbanizam, eles levam muita melhoria, não é? E o pessoal da região fica encantado. Na cultura do nosso povo nordestino, a imagem do holandês, o sangue holandês, ocupou um espaço importante, está presente. E o livro vai contar esses episódios da história. Quando o Chico e o Rui Guerra fizeram este livro, eles escreveram um livro numa época em que a censura era muito forte no Brasil. Então, o livro tem uma parte histórica, né? Mas o título já é meio complicado. Calabar, ou o elogio da traição, como se trair fosse uma coisa boa. Mas, no fundo, eles queriam falar do nosso país, queriam falar da opressão, da exploração, do domínio externo em nossas terras. E ao invés de falar dos dias de hoje, eles iam falar da época das invasões holandesas. Então, você pode assistir a peça ou ler o livro com essa leitura, que é uma leitura histórica, voltando ao passado, e aí se questiona, o que é traição? Será que é traição querer o melhor para a sua terra? E se o melhor que vem para a sua terra não é de quem está explorando agora, de quem está oprimindo, é de um outro? Será que isso é traição? O que é traição? Então faz toda uma discussão sobre traição, é complicado e é interessante, né? É interessante, a gente fica meio assim quando assiste a peça e quando lê o livro. Agora, as músicas do Chico são fantásticas e a maneira como é abordado. E aí o que aconteceu? Eles escreveram, submeteram ao conhecimento dos produtores, o Chico foi um dos produtores, a Fernanda Montenegro foi outra produtora, o marido dela entrou também na produção, eles iam interpretar os principais papéis, aí eles foram buscar patrocínio, etc. Só que para poder encenar uma peça, precisa encaminhar primeiro para a censura. Eles encaminharam para a censura aprovou. Então,
Como a censura aprovou a peça, aprovou as músicas, então eles iam poder encenar. Aí foram felizes chamar os atores, começar os ensaios, alugaram o teatro, o aluguel de um teatro é caro, e finalmente estavam prontos para a estreia. Cenário, atores, trilha sonora, disco gravado, tudo pronto, só que para poder apresentar, a censura tem que vir e assistir a encenação, para liberar a encenação para apresentação pública. E aí eles solicitaram a presença da censura para assistir a encenação, e a censura não foi, e ignorava. E o tempo foi passando, e a data da estreia não podia estrear sem ter autorização da censura. E a censura, ao invés de censurar, simplesmente não foi assistir. E aí, como é que faz? E aí eles tiveram que, a peça não entrou em cartaz, só foi estrear muitos anos depois. O disco que tinha sido gravado teve trechos censurados. Então eu tenho aqui, pessoal, eu tenho um disco saiu, tinha a capa que estava escrito Calabar, o elogio da traição, em vermelho. Teve que sair da capa do disco e a capa virou isso daqui, ó. Chico canta, Chico Buarque, ou a branca ou assim. E você, quando vai ver a letra de algumas músicas, já estavam gravadas. Então o pessoal o que fez? Ou botou aplauso na hora que surgiu uma palavra que não podia dizer, para cobrir a palavra, ou eles tiraram rapidinho, fazia tsh, aí prosseguia. Então tem palavras que você não escuta. Esse disco aqui foi um disco censurado. Muitos anos depois é que a gente conseguiu assistir nos shows a música na sua versão completa, porque a versão que foi feita para a peça foi censurada. Essa é uma história bonita. Aqui no livro não tem censura. Você lê, você vê o texto, a poesia bonita de Chico Buarque, você vê a história inteligente. É aqui que tem aquela figura da Ana de Amsterdã. Olha as músicas que ele fez. Cala a Boca Bárbara, Tatuagem, Não Existe Pecado ao Sul do Equador, Fado Tropical, Tira as Mãos de Mim, Vence na Vida Quem Diz Sim, Cobra de Vidro. Tem músicas aqui que a censura proibiu que tivesse a letra. Então eles tiraram a parte cantada e só deixaram a música. Aí você compra e você fala, por que não tem letra, né? Quer dizer, tem a letra, mas foi proibida. Você vai encontrar no livro e depois, mais para frente, quando mudou o regime no Brasil, aí isso daí tudo passou a poder ser visto normalmente. Mas está aqui o livro, belo livro. Se você nunca leu Teatro em Livro, está aí um livro bom. Você encontra na Amazon, você encontra para comprar nas livrarias. Não é lá, não é muito caro não, e é uma história bonita. Calabar, o elogio da traição. Em um momento importante da peça, esse texto é lido. Um dia, este país há de ser independente. Dos holandeses, dos espanhóis, dos portugueses, um dia, todos os países poderão ser independentes, seja do que for. Mas isso requer muito traidor, muito calabar. E não basta enforcar, retalhar, picar. Calabar não morre. Calabar é cobra de vidro. E o povo jura que cobra de vidro é uma espécie de lagarto que, quando se corta em 2, 3 mil pedaços, facilmente se refaz.